Lucas, capítulo de número 5, fala sobre a pesca maravilhosa. Muito obrigado, Erasmo. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos passar a ler o texto? Versículo 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? É um texto assim bem conhecido de todos nós. Eu me lembro que até alguns dias atrás eu fiz essa mesma leitura aqui na introdução de abertura do culto. E eu gostaria de uma forma bem breve, compartilhar com os irmãos algumas observações nesse texto. E aí, para a gente começar a falar sobre esse texto, é importante destacar algumas coisas. Nos nossos tempos, nos nossos dias, existe um grande clamor por ações miraculosas da parte de Deus. Existem comunidades de fé que toda a dinâmica dela gira em torno de milagres. Pessoas saem de um lugar para outro, percorrem grandes distâncias para alcançar alguns milagres. Ou são induzidas a percorrer grandes distâncias, fazer grandes sacrifícios, porque julgam que desta forma irão obter este sacrifício. Eu me lembro que até na semana passada, estava nesse período onde os católicos fazem essa procissão até o santuário lá de Aparecida. E durante toda a semana as reportagens mostravam na TV milhares e milhares de pessoas nas rodovias caminhando, porque ou alcançaram algum tipo de milagre ou estavam fazendo aquele percurso para alcançar algum milagre. Então nós, de uma maneira ou de outra, nós sempre estamos na expectativa para alcançar um milagre. Só que quando nós falamos desse texto, existem algumas informações que eu quero dividir com vocês, que nos chamam a atenção. E a primeira informação que eu consigo ver nesse texto aqui, é que esse texto, ele vem numa sessão onde Lucas está escrevendo, e ele parece que ele é encaixado exatamente de uma maneira estratégica. Porque quando nós olhamos para o capítulo 1 de Lucas, nós vamos ver o anúncio, a gestação de Isabel e de Maria, de João e de Jesus. Depois lá no capítulo 2, nós vamos ver Lucas falando sobre o nascimento de Jesus, sobre o encontro de Simeão e da profetisa Ana com Jesus no templo.
Depois, no capítulo 3, João já inicia o seu ministério de pregação, dizendo que as pessoas deveriam se arrepender. No capítulo 4, nós temos o famoso texto onde Jesus, já numa fase adulta, é conduzido para o deserto para ser tentado. E nós chegamos então no capítulo de número 5, onde esse milagre da pesca maravilhosa está escrito. Então veja que numa seção muito pequena do livro, Lucas meio que faz um apanhado de toda a história de Jesus, e nesse exato momento, ele está descrevendo um momento central onde Jesus já está convocando os seus discípulos para integrar o seu ministério. Então, para que a gente entenda isso, esse resumo que Lucas faz, ele é muito pertinente. E aí, quando nós falamos deste ato milagroso da pesca maravilhosa, a primeira observação que nós precisamos identificar aqui é que, se você olhar um pouco mais atento para esse texto, você vai ver que o cenário que estava desenhado ali era um cenário um pouco bagunçado. Porque o cenário era o seguinte: aqueles trabalhadores profissionais da pesca estavam finalizando a sua noite de trabalho. Então, me parece que Jesus está cercado por uma grande multidão nas primeiras horas do dia. A multidão está encurralando Jesus na beira daquele lago. Jesus se sente um pouco desconfortável a ponto de ter que pegar o barco emprestado para fazer de altar, para poder falar para aquela multidão. Então parece que existiam muitos cenários acontecendo ao mesmo tempo. E a impressão que o texto nos dá é que, enquanto ali na beira do lago existe uma grande multidão, Jesus falando para aquela multidão, talvez, eu quero conjecturar, eu quero pensar, eu imagino, Jesus poderia até estar recitando novamente o que ele já havia recitado em outras pregações. Então tem todo um clímax acontecendo, e a impressão que o texto dá é que os trabalhadores estão um pouco mais afastados, preocupados em lavar as redes e voltar para casa descansando. Então o primeiro ponto que nós conseguimos identificar neste texto é que, às vezes, as situações da nossa vida, elas vão se desdobrando de uma maneira tão cotidiana, tão rotineira, que nós não nos apercebemos que naquele dia, que naquele horário, que aquela situação pode ser a oportunidade do nosso milagre. Talvez nós nos acostumamos a todos os domingos vir à igreja, nos acostumamos a ir trabalhar na segunda-feira, nos acostumamos com as pessoas que residem na nossa casa, e parece que meio que isso tudo tira a nossa atenção, e nós não conseguimos identificar em qual momento, em que período o Senhor pode entregar um milagre para nós. Parece que as situações que vão nos rodeando nos deixam meio que sem percepção espiritual. E aí eu me lembro daquele moço, que ele se espanta porque ele abre a porta da casa e vê a casa, a cidade cercada por um exército, e ele volta para dentro da casa espantado, e o profeta fala para ele: calma, porque você está espantado dessa forma, porque você está olhando isso por uma estética meramente material. Às vezes o nosso cotidiano, ele furta de nós a sensibilidade espiritual. E aí nós continuamos pescando a noite inteira, não pega nada, no final da pesca a gente vai lavar as redes, e nós não conseguimos notar que naquele dia algo diferente está acontecendo. Ou você acha que todas as noites no final da pescaria tinha uma multidão concentrada na beira do lago? Mas parece que os pescadores ficam indiferentes a isso. Parece que eles estão tão frustrados
Talvez a preocupação para pagar as contas era tão grande que eles não se apercebem que aquele dia é um dia diferente, um dia atípico na rotina deles. Então, aquele cenário tinha uma multidão, tinha o mestre aclamado como Cristo, como Messias, tinha trabalhadores, e parece que para eles nada estava diferente. Mas eu quero, junto com você, entender que, mesmo quando o cenário parece que não tem muita ordem, parece que não faz muito sentido, mesmo quando as tempestades da vida, elas começam a ficar mais fortes do que nós julgamos que podemos aguentar, Jesus, ele continua no controle. Jesus não perde o controle de nada. O mesmo Deus que envia a tempestade para sacudir o barco de Jonas, é esse mesmo Deus que está dormindo com os discípulos quando a tempestade quer virar o barco. Ele não perdeu o controle, continua tudo na mão dele. Às vezes nós nos espantamos, nos apavoramos, nós achamos que vamos morrer, achamos que aquela é a última saída, mas eu quero dizer para você, nessa noite, nada saiu do controle do nosso Deus. Está tudo sob o controle dele. Aqui na terra pode estar uma turbulência só. Pode ter terremoto de um lado, tsunami do outro, a tempestade está ficando muito alvoroçada, você pensa que o barquinho vai virar, mas nesta noite eu quero te dar uma notícia. Talvez você está tão cansado que você só se importa em lavar as redes. Talvez você não está observando o que Jesus está fazendo, da forma que Ele está trabalhando. Talvez você nem percebeu nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus de Israel, Ele continua sendo o nosso socorro. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que nada foge do controle dEle. Ele tem tudo sob o seu controle. A palavra de Deus diz que Ele junta a porção das águas na palma da mão dEle. A palavra de Deus diz que quando Ele formou os céus, a terra, criou os céus, Ele falou, ó, água, você só vai vir até esse limite. Daqui para frente a porção de terra seca. Está tudo no controle dEle, nada fugiu do controle dEle. Ele fala assim, ó, eu mando quebrar a lança, eu vou falir com os carros dos guerreiros. E a palavra de Deus ainda fala assim, ó, aqueitai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Se aquieta, saiba que Ele é Deus. E parece que essas situações nos tiram a sensibilidade. Então, naquele dia específico, os trabalhadores, o texto dá essa impressão que eles não se apercebem a isso ou não se comovem com essa situação. O segundo ponto que nós precisamos observar é que Jesus, ele pede o barco de Simão emprestado para fazer de púlpito. E aqui eu quero fazer uma analogia. Talvez naquele cenário, naquele momento, o barco representava a principal esperança de Simão. Porque era através do barco que ele tinha condições de ir para a sua rotina de pesca. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o barco da sua vida nesta noite? Qual é o barco que nós temos na nossa vida? Porque para Simão aquele barco poderia representar o meio de sustento da sua vida. Mas nós temos muitos barcos na nossa vida e às vezes nós nos apegamos tanto a este barco que nós impossibilitamos de perceber outras possibilidades. Talvez o barco que nós temos muito apreço na nossa vida seja o nosso orgulho, seja a nossa vaidade, seja a nossa descrença, a nossa falta de fé,
pode ser o problema financeiro, pode ser o problema de saúde, não sei o que é. Mas cada um de nós tem um barco que às vezes representa muito. Talvez todas as esperanças que nós temos, nós depositamos nesse barco que nós temos. Para uns o barco é o bom emprego. Para outros o barco é ser influente na rede social. Para outros o barco é a família, é o esposo, é a esposa. Talvez o barco pode ser uma conquista material. Tem gente que, se ele não estiver trocando de carro todos os anos, nada vai bem. Cada um de nós tem um barco de estimação. Cada um de nós tem algo na nossa vida que nós julgamos por precioso. E nós depositamos a nossa esperança de transformação, de mudança naquilo. Mas eu quero te convidar a olhar para o texto. Eu quero te convidar a entender o trabalhar de Deus neste milagre. Então, Jesus pede o barco emprestado e começa a pregar para a multidão. E até aqui o texto simplesmente está silente com relação ao Simão. Então, tinha uma multidão aglomerada na praia lá do lago. Jesus pede o barco dele emprestado. E mesmo assim ele parece que continua indiferente lavando as redes. Os historiadores dizem que a ação de lavar as redes é porque quando eles lançavam a rede no mar, a rede tinha chumbos nas suas pontas para que a rede afundasse. E aí, junto com os peixes, traziam bastante sujeiras da beira do lago. Então, eles precisavam lavar as redes, tirar aquelas sujeiras, folhas, galhos e outras coisas, para que no dia seguinte pudessem voltar para o seu trabalho. E até aí, Simão parece que está indiferente. Tem uma multidão aglomerada, tem um homem discursando, ele empresta o barco, mas até aqui o texto diz que ele está lá, lavando as redes. Só depois de acabar o sermão, Jesus olha para Simão e ordena para que ele volte ao trabalho. Olha o que diz o versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aí o versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E aí aqui, eu quero ir para o terceiro ponto com você. A lógica de Deus, ou a lógica de Jesus, ela contraria em muito a nossa lógica. A lógica dos pescadores era: trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada, vamos lavar a rede e ir para casa. A lógica de Jesus é: trabalharam a noite inteira, não apanharam nada, lavaram a rede e vão voltar a pescar. A lógica que nós temos é aquela que diz que aquilo que o nosso olho consegue enxergar é com aquilo que nós vamos contar. Mas a lógica de Deus é diferente. Paulo em Coríntios diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que o nosso Deus preparou e reservou para aqueles que o buscam, que o servem. Na lógica humana, se eu sou um profissional da pesca, eu digo: eu não vou deixar um estranho me dizer o que eu tenho que fazer no meu campo de trabalho. Imagine os senhores e as senhoras, um médico, um cirurgião, na sala de cirurgia, e chega um advogado para falar o que ele tem que fazer. Não vai dar certo. Imagine um advogado numa sustentação oral diante de um juiz, e chega um engenheiro dizendo o que ele tem que fazer. Ele não vai acatar. Imagine você, um pedreiro, construindo uma casa, e chega você, que é marceneiro, e diz onde que ele deve pôr a coluna A, a coluna B. Ele não vai aceitar.
Então, na lógica humana, nós detemos a capacidade técnica para executar a tarefa que nós queremos executar. Na lógica de Deus, Ele não precisa da sua capacidade técnica. Na lógica, talvez, do pescador, seria até uma afronta mandar ele voltar para a pesca depois de uma noite inteira. Na lógica do reino de Deus, o Senhor fala: olha, se alguém te convidar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Na lógica humana, talvez nós travamos, porque nós julgamos que o nosso orgulho foi ferido. Mas na lógica de Deus, Deus fala: se alguém te feriu em uma face, entregue a outra também. Então, o terceiro ponto deste milagre que nós precisamos entender é que Deus não precisa dos nossos pitacos. Deus não precisa dos nossos achismos. Deus não precisa da nossa capacidade técnica para fazer nada. No achismo humano, nós falaríamos: é impossível um jovem com 5 pães e 2 peixes fornecer alimento para uma multidão. Lá em casa, quando a gente se reúne para o churrasco, se você colocar 5 pães e 2 peixes lá, esquece. Não dá nem para o mais novo. Mas na lógica do reino, ele só precisa de 5 pães, 2 peixes e uma multidão sedenta para alimentar. Eu quero dizer para você, e volto a afirmar: nada saiu do controle de Deus. Não se atemorize pelo tamanho do gigante. Na lógica do Rafael, para derrubar o gigante, eu preciso de um fuzil. Na lógica de Deus, ele só precisa de 2, 3 pedrinhas ali do riacho. Na lógica do Rafael, eu preciso de um exército para liberar um prisioneiro. Na lógica de Deus, ele só precisa de um servo dele com a vara estendida, mandando o mar se abrir para o povo inteiro sair do Egito. A lógica do Rafael não funciona diante do poder de Deus. Então, esse terceiro ponto é um despertamento para nós. Não importa o que nós temos na nossa mão. Não importa o tamanho da tempestade. Não importa qual mar nós vamos precisar atravessar. O Senhor está ciente de tudo. Já caminhando para o final, eu quero chamar você para uma outra reflexão. Eu não sei se você se atentou, mas olha como que é antagônico. Os pescadores trabalham a noite inteira, não apanham nada, vão lavar as redes. Jesus, com toda a tranquilidade do mundo, com toda a calma, com toda a paciência, com toda a longanimidade que lhe era peculiar, ele traz todo um sermão para aquela multidão. E se nós valorarmos pelos outros textos da Bíblia, eu acredito que o sermão foi extenso. Aí depois Jesus olha para os pescadores e fala: olha, está na hora de voltar por mar, lança a rede de novo. Eles lançam a rede, eles pegam uma grande quantidade de peixes, e a quantidade era tão grande que eles precisam gritar pelos outros companheiros, para que encostem outros barcos, para que ajude a transportar o pescado até a beira do lago. Depois de tudo isso, nós poderíamos imaginar que a produção ou a pescaria daquele dia era o ápice, mas não. Jesus contrapõe isso. Veja o que acontece no final desta leitura. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de qual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens.
E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Toda a preocupação deles por uma boa pescaria, vamos trocar em miúdos, não adiantou nada. Porque Jesus proveu uma grande pescaria ali, apenas para mostrar para eles que o controle estava na mão deles. Eles observam o poder de Jesus e reconhecem como eram pequenos, como eram limitados, e eles deixam ali todo o pescado e passam a seguir Jesus no mesmo instante. Você já parou para imaginar a intensidade disso? Eles tinham esposas, filhos, precisavam pagar contas, eles eram ali empresários do ramo da pesca, e não foi de um dia para o outro, foi de um instante para o outro, eles abandonaram tudo, porque Jesus falou, olha, legal, vocês mostraram que vocês são bons pescadores, mas a partir de hoje, esquece os peixes, eu quero que vocês pesquem almas. E eu quero aqui, já caminhando para o final, falei já até mais do que eu imaginava, levantar uma dúvida na sua cabeça. Cuidado com o que você pede como milagre para Deus. Porque talvez o milagre de Deus na sua vida seja a mudança de chave para uma responsabilidade maior. Tudo nós queremos um milagre. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus separando os homens dos meninos. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus mudando o grau de importância na vida daqueles homens. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus dizendo, se o que prendia vocês eram as questões materiais, eu tenho poder para fazer. Olha aí os peixes. Mas esquece o que é material. Eu chamei vocês agora para pescar no reino espiritual. E aqui está um detalhe muito importante. Nós não podemos perder de vista o céu. Nós estamos nessa terra de passagem. E de verdade, não faz diferença nenhuma se nessa terra nós vamos ser pobres ou ricos. Não faz diferença nenhuma se nessa terra nós iremos viver de aluguel ou ter casa própria. Não faz diferença nenhuma se nessa terra nós vamos gozar de boa saúde ou passar por muitas enfermidades. Não faz diferença nenhuma se nossa igreja é para 10 mil pessoas ou para 100 pessoas. Não faz diferença nenhuma se você veste roupa de grife ou roupa de bazar. Não faz diferença nenhuma se você frequenta o coco, o bambu ou se você come arroz, feijão e ovo. Não faz diferença nenhuma nessa terra. Porque o objetivo de Deus para nós é a vida espiritual. É o céu. Jesus falou, eu vou para o Pai e vou preparar um lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Então essa terra é passageira. Essa terra é só o nosso estágio. É só para você graduar, para você conseguir a sua entrada no céu. Nessa terra, tudo é passageiro. Jó diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Então não importa qual é o status financeiro, não importa qual é o status social, não importa se você conhece pessoas de muita influência, ou se você conhece pessoas com zero influência, não importa. Jesus está nos convidando a nos tornar pescadores de homens. Jesus está nos convidando a olhar para o Salmo que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Senhor nos convida a lembrar do Salmo que diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. O salmista ainda diz que, o profeta diz que nós devemos atentar para a galinha que ampara os seus pintinhos debaixo das suas asas. Assim é o Senhor para conosco. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo.
Então descansa no Senhor com relação a essa terra. A nossa luta, a nossa peleja é para entrar no céu. Nós não podemos esquecer que esse Jesus que fez este milagre é o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade do pecado e da condenação eterna. Ele deixou a sua glória, se fez como homem, suportou as aflições, suportou as dores, foi crucificado, tido como indigno, como cordeiro mudo, sofreu calado, para salvar a nossa alma. Não é pelo que é material. A Bíblia diz que ele foi homem de dores. Pastor Luciano, hoje aqui na escola dominical, ainda nos lembrou que a palavra de Deus diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Você, quando chegar em casa hoje, tem um travesseiro confortável para dormir. Jesus não tinha. Então, que esse milagre sirva para que nós criemos a consciência de que Deus nos convocou para uma obra espiritual. Pastor Luciano pregou aqui a semana passada. O Senhor nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Então, entrega na mão do Senhor. As tempestades estão batendo aí no teu barquinho, fica tranquila, não vira não. E se virar, Ele tem uma baleia para aguardar você por 3 dias. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas ao romper da manhã, o Senhor vai prover alegria para os nossos lábios. Ele vai pôr um canto nos nossos lábios. Não importa se vão te jogar na fornalha. O texto bíblico diz que quando jogaram os meninos na fornalha, aquele que tinha a aparência, a semelhança ao Filho dos deuses, estava lá andando de um lado para o outro dentro da fornalha com eles. E ninguém morreu, ninguém se queimou. Não importa se vão jogar você na cova. Nosso Deus coloca os leões para jejuar sem querer. O nosso Deus não trabalha na nossa lógica. A palavra de Deus diz que enquanto o Faraó queria prender o povo lá no Egito, Deus endureceu o coração dele mais ainda. E o povo não deixou de sair do Egito por causa disso não. A palavra de Deus diz que quando o povo precisava entrar em Jericó e tinha uma muralha muito grande, Deus não deu dinamite para o povo não. Deus falou para o povo, olha, dê 7 voltas aí, e no 7º dia dê 7 voltas, e pronto, o muro veio abaixo. Quando o povo estava no deserto, tinha maná, tinha codornizes, tinha nuvem, tinha coluna de fogo. Deus está no controle de tudo. Ele não perde o controle. Então, se você precisa nesta noite de uma pesca maravilhosa, Ele está dizendo para você, fica tranquila, Ele tem pesca. Se você precisa de pão, fica tranquila, Ele dá o pão. Se o problema for roupa, fica tranquila, Ele faz a roupa crescer no seu corpo e deixa com aparência de nova. Todo lugar que você chegar vão elogiar a sua roupa como se fosse daquele dia. Mas se a necessidade for padecer pelo reino, fique tranquilo, nós vamos padecer pelo reino. Jesus falou, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é pelo que é material, é pelo que é espiritual. A palavra de Deus diz que quando Ele raiar nas nuvens e nos chamar a estar com Ele, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. A Bíblia diz que lá na eternidade com o Senhor, nós teremos enxutas todas as nossas lágrimas. Lá não vai ter morte, lá não vai ter preocupação, lá não vai ter aluguel para pagar, não vai ter cartão de crédito, lá ninguém vai sujar o seu nome, lá ninguém vai precisar se preocupar com nada. A nossa única preocupação será adorá-lo, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então fiquem tranquilos, acalme o coração, se assossega, está tudo no controle dele.
Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite, sabendo que o Senhor já preparou uma grande pesca para nós. Pai, em nome de